Não tem ninguém para falar com vocês nesse canal hoje? Tem sim, eu, Liana Diniz, encorajadora do reino, estava de joelhos orando. O vídeo de hoje é sobre oração, como orar. Tem diversas maneiras, cada um deve achar a sua particularidade com a oração. Deve se sentir confortável em horários, em maneiras. Uns oram de joelhos, outros conseguem orar só andando, caminhando pela sala, pelo quarto. Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Vem comigo. Oração é primordial. É necessário orar. Orar é falar com Deus. Você que não sabe como começar a orar, pensa assim: se nós temos que respirar, o ar tem que entrar nos nossos pulmões para nós estarmos vivos. Vamos fazer uma comparação. Nós não oramos, não falamos com Deus, nós morremos espiritualmente. Se nos falta o ar, a gente morre. Morre o corpo. E se nos falta a oração, se não falamos com o Criador, com o nosso Senhor, com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, nós morremos espiritualmente. E tem maneira certa de orar? É como eu estava falando. Uns preferem orar de joelhos, outros preferem se jogar no chão e se derramar na presença do Senhor. Tem regra, tem que ser desse jeito. Jesus nos ensinou a oração universal, a oração do Pai Nosso. Muitos conhecem. Eu venho falar aqui com vocês a respeito da gente trocar uma ideia sobre planos de oração, fazer um planejamento. Por exemplo, eu tenho o costume de orar de manhã. Depois que eu tomo meu café, eu vou pro meu quarto, fecho a porta e oro a Deus, falo com Ele, faço meus pedidos, agradeço a Ele e coloco as pessoas que têm oração, que precisam, que eu ore pelas pessoas, os pedidos. Encorajo vocês a acordar 10 minutos antes do seu horário de praxe, de uns 5, 10 minutos de oração, falando com Deus, entregando o seu dia, pedindo para Deus abençoar o seu dia, seus planos, seus projetos, o decorrer daquele dia, pedindo para Deus te proteger naquele dia. Eu encorajo você, vai fazer uma diferença gigante no seu dia, você já acordar em agradecimento e pedindo para Deus as suas necessidades. E a gente pode fazer também, quando a gente está saindo para o trabalho, pode orar no carro. Aí você pega um trânsito parado, já fala com Deus, já ora, já clama ao Senhor dentro do carro. Mas assim, se você tá sozinho, aproveita. Já fala: Deus, eu entrego o meu dia, o meu trabalho nas suas mãos. Eu te louvo, eu agradeço pela noite de repouso que eu tive, o descanso. Que mesmo que alguém não tenha conseguido dormir direito, que na próxima noite o Senhor me ajude a repousar, a dormir, tira toda a ansiedade do meu coração. Abre a boca e vai falando. A pessoa que está no carro do lado vai achar muito estranho, vai achar que você é louca, louco. Você está falando com Deus, você está abrindo seu coração com Deus. Faça isso, eu te encorajo. Outra dica que eu encorajo vocês: a oração familiar. Orar com todos da família, ter pelo menos um horário do dia, à noite, quando todo mundo já está ali prestes a dormir, junta ali, faz uma oração, agradece o dia que teve, os desafios, as dificuldades, as bênçãos, os livramentos. Fale com Deus ali 5, 10 minutos antes de dormir com toda a sua família. Tente reunir. Isso é assim, para o mundo espiritual, isso é maravilhoso. Outro encorajamento que eu dou para vocês: ter um quadro na sua casa, se puder ter um quadro onde você possa escrever pedidos de oração, um quadro branco, aquelas canetas. Ter vida de oração é o que eu falei no começo. Se você não tem o ar para respirar, você morre. Se você não ora, não fala com Deus, você morre espiritualmente. Tem que ter o hábito de orar. Tem que ter os pedidos anotados em algum lugar. Eu costumo não ter o quadro, mas eu tenho um caderno de oração
Então eu consulto todas as orações, ponho data, aí as orações que já foram respondidas, eu já ponho a data ali. Glória a Deus pela resposta. Às vezes a resposta já é sim, é boa, às vezes a resposta é não, né? A gente ora pelas pessoas para se curarem, às vezes as pessoas não acabam falecendo. E aí você põe a data, mas ali você para pensar que Deus fez o melhor, porque nesse mundo a gente veio de passagem por pouco tempo. Encorajamento que eu falo com vocês é a pessoa que trabalha na sua casa. Eu, por exemplo, tenho a minha diarista que vem toda sexta-feira. Perguntar se ela quer participar do momento de oração assim que chega, ou no seu trabalho. Se você tem a oportunidade de chegar no seu trabalho e reunir pessoas da sua equipe, do seu contato ali mais perto, para fazer uma oração, um agradecimento, pedir para abençoar. Faça isso, não deixe passar as oportunidades para falar com Deus. Eu vou pegar uma colinha aqui, tá? No caderno. Martin Lloyd Jones disse: a primeira questão da oração é lembrar que você está orando. Começar, dar o início, o start. Comece a pôr esse despertador 10 minutos antes. Comece a ter um caderno de oração, uma lousa com os pedidos. Comece a orar no trânsito, em vez de resmungar do trânsito que está atrasado. Não vai resolver, porque você vai ficar reclamando, resmungando que está atrasado, vai ficar buzinando, vai ficar estressado. O seu carro não vai levantar voo e passar por cima dos outros. Então, aproveite para orar. Fala: Deus, você está me deixando aqui preso nesse trânsito, então alguma coisa o Senhor quer. Então eu vou aproveitar e vamos conversar. Chama Deus para conversar tete a tete. Um encorajamento que eu dou para vocês também: não fazer a mesma oração sempre, começar da mesma maneira. Você nunca chega para o seu amigo sempre igualzinho todo dia. Se você encontra um amigo todo dia, você não vai falar com ele: oi, tudo bem? Bom dia. Como você está? Aí no dia seguinte você vai falar a mesma coisa igualzinho: oi, tudo bem? Bom dia, como você está? Não, você está falando com um amigo e Deus é o seu melhor amigo, Ele é seu criador, gente. Então é falar com Deus naturalmente. Deus, eu tô aqui, meu coração tá doendo, minhas coisas não estão dando certo, mas eu quero te agradecer mesmo assim, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai mudar essa situação, eu peço que o Senhor mude, eu peço que o Senhor me ajude, e vai falando, cada dia você fala de uma maneira, não tem uma regra, porque a oração, ela é pessoal, cada um vai orar do seu jeito, da sua maneira, abrir o coração com Deus. A última dica que eu encorajo vocês: quando você não consegue orar, você está enroscado, às vezes a gente não tem nem o que falar para Deus, a gente está tão ferido, a gente está tão triste com alguma situação, a gente não consegue nem falar. Pega a Bíblia, começa a falar em voz alta os salmos, lê o salmo todo, aquilo vai te acalmando, aquelas palavras. Tem vida, gente, porque o Espírito Santo, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo, o autor, está do nosso lado. E aí você começa a ler o salmo, ou ler um provérbio, e isso é uma forma de oração. Para finalizar, vamos ler o que está aqui, 1 João 5,14. Quando estamos na presença de Deus, orar é estar na presença de Deus. Temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a sua oração, por mais boba que pareça. Às vezes as pessoas falam: gente, Deus tem tanta coisa para se preocupar, tanto problema no mundo, milhões de vezes mais sério que o meu. Ele não vai parar para me ouvir. Eu tenho que dar prioridade para esses. Não, gente. Eu encorajo vocês, Deus ouve cada um dos seus filhos.
Deus te ouve no seu mínimo detalhe. Ele tem um ouvido assim gigante. Deus é soberano. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Que você possa se derramar nos pés do Senhor em oração. Procure fazer um planejamento. Siga essas dicas que eu dei. Comece a colocar em prática. Você vai ver você crescendo espiritualmente, amadurecendo, melhorando a cada dia. Você sente paz. No meio da dificuldade, da tribulação, das coisas que não saem do jeito que a gente gostaria, eu coloco em oração. Eu quero mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho um tapetinho, cada um tem o seu jeito, por isso que eu falo. Eu ganhei esse tapete, Mães que Oram, da escola dos meus filhos, porque nós temos um grupo de oração de mães que oram pela escola, pelos funcionários, pelos alunos, professores, e eu ganhei esse tapetinho. E eu gosto, foi um carinho, não é que esse tapete tem nada sobrenatural nesse tapete, não, que tem que orar com esse tapete, quando não tiver o tapete não pode orar, nada disso, gente. É um carinho que foi dado a mim e às outras mães também, e eu ponho no chão para me ajoelhar e eu faço as minhas orações. E fale com Deus. Vamos encerrar com uma oração? Deus, obrigada, Senhor, por nos ensinar a orar, por não ter um jeito específico, mas tem dicas, tem ideias que podem ajudar a despertar a nossa vontade de orar, para a gente poder estar cada vez mais ligados com o Senhor, buscando o Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor, porque é na oração que nós falamos com o Senhor, mas também o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor traz paz no meio da oração. O Senhor nos dá o discernimento, a sabedoria, estratégias. Deus, obrigada. Obrigada por ouvir cada oração dos seus filhos, Pai querido. Em nome de Jesus. E nos ensina cada vez mais a orar. Que nós possamos orar mais, muito mais, falar muito mais com o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor. Um amigo, o nosso Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Deus é fiel. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Compartilhem esse vídeo para ajudar mais pessoas, encorajando as pessoas a orar. Deixa seu like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito.